Lourdes, aqui da Beljoão Pessoa. Ele está com Covid, ontem estava internado, Sim, chegou aí para UTI. é o irmão de Evinha. Sim, É irmão de Eva. é Isso Vinícius, né? mesmo. Vinícius, né? Sim. Vinícius. Isso. É Ontem mesmo. na, Colocar a vida dele, né, para que ele possa. ontem na oração a gente colocou esses motivos. Tanto o Haiti, tanto o Afeganistão, como o irmão da Evinha, né? Então na semana a gente lembrar de orar, né? Por essa situação. Mas tem notícia dele, Felipe? Então, hoje eu acabei que não. Ontem eu falei com Eva, mas hoje eu não falei ainda. Mas assim que terminar, eu vou entrar em contato com ele. Ok. Mas ele estava no hospital ontem. Ontem ele estava no hospital. Acho que ele ainda está. Sei. Simoninha? Isso. Eu quero pedir oração pelo pai da amiga minha, Ju, que está com problema de saúde, ainda está internado. E também para a gente orar também pela questão da fome, né, ou suficiência alimentar, né, no Brasil, que tem aumentado agora durante a pandemia, mais ainda, eles. Ok. Orar Alguém pelas mais? ABUs, Nordeste, de modo geral, e do Brasil também, para que Deus renove, revigore cada vez mais as ABUs. Não estou ouvindo, Marcos. Tá certo. O Irmão Marcos, microfone seu tá áudio tá. baixo. Não sei se o microfone está distante. Talvez se falar sem microfone, talvez melhore. Veja se fica Veja melhor. agora. Orar pelas Agora. ABUs, de modo geral, do Nordeste. De novo. ABU Nordeste e também a Bahia Brasil, pelos movimentos da obra missionária estudantil. Pelos obreiros, pelos estudantes, os projetos da ABU. Tá certo. Felipe pode até falar melhor depois como é que está a situação, né, tanto das ABUs quanto das ABPs, né, no modo geral. Eu acho que a pandemia também balançou um pouco as estruturas quanto a isso. Então é constante o nosso pedido de oração. Então temos aí o pedido do Afeganistão, do Haiti, a vida do Vinícius, a fome no modo geral no Brasil, né, que por mais que a gente esteja com ânimo para que a pandemia cesse, né, mas muita gente ficou com as consequências, né? Tanto perdeu o emprego, tanto está numa situação ainda mais complicada, né? E agora também a oração pelas ABUPs e ABUs no modo geral, né? Tanto daqui, Nordeste, quanto a nível Brasil, né? Porque se as reuniões antes já eram difíceis, presenciais, imagina agora virtuais, né? Nesse mundo que há tantas possibilidades. Então, o contato humano começou a ser dissipado. Todas as sextas-feiras... Caleb, Opa! Irmã Eurípides, eu pensei que alguém ia falar, mas como não falou, por favor. eu gostaria, eu acho que nós devemos orar pela questão, a situação política também do país, né? Que a Sim, gente tem recebido coisas assim absurdas, né? De coisas que... Tá certo? Deus ok. abençoe, que a gente A possa nação. ter vamos dizer assim, sabedoria, né? Todo mundo. Com certeza. Então, é um pedido recorrente também sobre a nossa nação. Eu estava lembrando que toda sexta-feira o grupo da BP Recife tem se reunido para fazer um momento de oração. Então, se você tem disponibilidade, o link está sempre indo pelos informes também do grupo. Então, pode participar também do grupo de oração com as nossas coordenadoras de oração. Inclusive, eu vou convidar a irmã Araci para nos levar a Deus em oração agora nesse momento. Eita, aí saiu. Não sei se ela, Então, acho que acho que ela ela clicou apertou sem sem querer. querer. A irmã foi O que arrebatada. ia falar, acho que Ah, não, clicou não no. foi arrebatada não, irmão Marcos. Quem Foi foi não? arrebatado? Eu ainda estou aqui, como é que pode? Então, mas tem alguma coisa. Então, todos nós ficamos, irmã. Só a irmã estava na vida santa. Pois é. Pode ser outra corrente, né, do milênio, né? Então, uma parte da igreja foi, outra fica para pregar, então. Deixa eu ver se Só ela os vai entrar. anglicanos subiram, irmã. Então era a verdadeira igreja, né? Eita. Deixa eu ver se vai voltar. Mas eu acho que ela falou que a internet estava estável na casa dela, não Também. falou? Falou também.
Simoninha, tu podia estar orando, Simoninha? Posso, justo eterno Deus, entramos em tua presença, Deus, pela tua infinita misericórdia, Deus. Primeiramente, para te agradecer porque tu és bom, te agradecer pelo teu amor eterno, te agradecer por estarmos aqui, Senhor Deus, juntos em união, Senhor Deus maravilhoso. Senhor Jesus, te apresentamos, Senhor Deus, os pedidos que foram realizados agora nesta tarde, Senhor Deus. Caso eu esqueça, Senhor Deus, tu sabes, Senhor Deus, todos os pedidos. Te peço pelos enfermos, Senhor Jesus, o pai de Juliana, Senhor Deus, te peço pelo filho de Paul Freto, Senhor Deus, que o Senhor esteja fazendo visita, Senhor Deus, e curando, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia. Senhor Jesus, todos os enfermos, Senhor Deus, precisam, Senhor Deus, do teu socorro, Senhor Jesus. Te peço, Deus, pela a nossa nação, Senhor Deus. Tu sabes, ó Deus, o quanto, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, está angustiado, Senhor Deus. Quantas pressões, Senhor Deus, também sofre de todos os lados, Senhor Jesus. Entre elas, Senhor Deus, queremos te apresentar, Senhor Deus, sobre a fome, Senhor Deus, a insegurança, fome e insegurança alimentar, Senhor Deus, de muitas famílias, Senhor Deus, que tem aumentado, Senhor Deus, maravilhoso, agora, nesse período da pandemia, o cenário já não era fácil, Senhor Jesus. Venho te pedir, ó Deus, levante suas autoridades, levante os representantes sociais, Senhor Deus, levante teus servos, Senhor Deus, para cuidar daqueles, Senhor Deus, que estão necessitados, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor Jesus, tem misericórdia. Dá-nos esperança, Deus, de dias melhores, Senhor Jesus. E nos ajude, Senhor Deus, a confiarmos em Ti, Senhor Deus. Também te peço, Senhor Jesus, ainda pelos enfermos, Senhor Deus, pela vida de Duarte, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tenha as tuas mãos sobre eles, Senhor Jesus. Esse cenário de pandemia, se Deus não é fácil, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, cuide dos pais deles, Senhor Deus, cuide da irmã deles, Senhor Deus, nesse momento de angústia, Senhor Deus, que a gente sabe, Senhor Deus, o quanto esse vírus tem atribulado, Senhor Deus, muitas famílias, Senhor Jesus. Cremos, ó Deus, na restauração da saúde, Senhor Deus, de Duarte, Senhor Deus, por favor, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Deus, do teu filho amado, Senhor Deus, retira ele, Senhor Deus, do leito, Senhor Deus, pela tua graça. Senhor Jesus, eu venho te pedir também, Senhor Jesus, juntamente com todos, abençoe, Senhor Deus, os grupos locais, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, as diretorias, Senhor Deus, regionais, a nacional, Senhor Jesus. Também te peço especial, Senhor Deus, pelo nosso obreiro, Senhor Deus, Felipe Schmidt, que está conosco, Senhor Deus, te peço, Senhor Deus, pela vida de Vaninha, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a família de cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor venha continuar dando força, Senhor Deus, na caminhada, Senhor Deus, que eles não se sintam sozinhos, Senhor Deus, que nós estejamos perto deles, Senhor Jesus, ajudando, Senhor Deus. O cenário ainda está mais difícil, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a estarmos presentes, Senhor Deus, na caminhada dele, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, crendo, Pai, na tua bondade, crendo que tu és bom em todo o tempo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vi também que a pastora Jane chegou, seja bem-vinda. Araci, eu acho que a internet ainda está... Voltou, né? Voltou. Araci, Eurípides voltaram. Pronto, olha aí. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muito bom. Embora todos já conheçam o nosso preleitor do dia, desde já nós agradecemos a presença de Felipe. Mas eu gostaria que o irmão Marcos fizesse a devida apresentação dele antes de passar a palavra para saber como é que se deve proceder um profissional a serviço do reino, já que é o tema de hoje. Irmão Marcos. Ok. Boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente temos a presença do Felipe conosco. Não ouvindo não, Marcos. Opa. O que é que está acontecendo que não está ouvindo? Eu acho que tem que falar um pouquinho mais alto perto do microfone, pastor. Eita, tirou o fone. Melhorou? Melhorou, agora tem que falar um pouco mais alto mesmo. Agora sim. Ok. Boa tarde a todos. Esperamos que realmente tenhamos uma tarde bem especial. Nós temos o privilégio de ter nosso irmão Felipe conosco e ele tem uma história bem interessante com a ABU
do Brasil, com a ABU Nordeste especialmente. Ele conheceu a ABU, Aliança Bíblica Universitária, lá no ano de 1996. Ele estava no segundo ano do curso de engenharia, e então lá eu estudava na Universidade Federal da Paraíba, e então ele viu um dia de reunião, acho que na Biblioteca Central da ABU, lá no campus da universidade. No ano seguinte, no mesmo ano, ele foi para um conselho regional da ABU, conheceu lá, ficou lá e ficou impactado com os estudantes de várias partes do Nordeste se reunindo naquele encontro lá. Durante 96 até o ano de 2000, ele foi um estudante que fazia intervalo bíblico, participava da ABU. E quando ele terminou a universidade, em 2001, ele começou, então, a fazer parte do movimento como obreiro. Como assessor, depois como obreiro, realmente, em 2002, na verdade. Entra como abriu desde 2002, então, ele está como obreiro da região Nordeste. Até o ano de 2012, quando ele foi obreiro parcial, mas ainda continua como obreiro também, que ele também tem uma formação de engenheiro civil, tem um MBA em gerenciamento de obras e tecnologia da construção, e ele tem procurado, como engenheiro civil, servir a obra missionária estudantil como obreiro. Então, ele vai falar hoje sobre esse tema. Então, que Deus abençoe, Felipe, e que tenhamos um tempo realmente de aprendizado. Amém. 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 Como é que tá o meu áudio para vocês? Tá legal? Tá bom? Assim, tá Eu ótimo. também queria agradecer a ABP Recife, assim, um grupo que eu amo muito. E espero vê-los em breve, né? A gente fica um pouco assim cauteloso de não estar saindo muito, né? Eu só tomei a primeira dose, mas eu acho que daqui 1 mês ou 2 eu tomo a segunda. E a gente espera que o ano que vem a gente consiga voltar a viajar, ver vocês, ver os grupos, e que a vida possa voltar ao normal, né? A gente espera, tem essa esperança. E eu lembro da última, acho que uma das últimas vezes que eu tive com vocês, acho que foi naquela programação do pastor Daniel Lima, né, Marcos? Na Igreja Batista, ali que eu esqueci o nome. Engenho do Meio. Engenho do Meio, né? Então foi muito bom, e o Marcos está me mandando os textos do pastor Daniel, são muito bons, né? E eu lembro de ter visto o Cleide naquele dia. Eu vi bastante gente da BP, viu? Então eu tenho saudade de vocês, assim, a gente fica meio recuado, né? Mas em breve, se Deus permitir, a gente vai se ver. Queria visitar a pousada lá em Olinda. O melhor café da manhã ali da região, sabe? Não é nem pela comida, é pelas alegrias e por tudo, né? Foi mesmo. Jeane, pastora Jeane, que legal te ver, viu? Então, que bom, né? É bom te ver, Jeane, bom te ver. Saudades de vocês todos. Olha, assim, ansiando para em novembro a gente ter a nossa reunião presencial, né? Que realmente é que os números continuem nesse patamar baixo, que não venha variante e que a gente possa se encontrar. É a nossa oração. Mas saudade muita, Felipe, também, de todos vocês. Deixa ele na portaria. Que legal, gente. Pois é, aí a gente... Mas assim, graças a Deus que a gente tem essa ferramenta da tecnologia, né? E que a gente pode se ver, ficar um pouco junto, ter alguns momentos, né? E é muito bom estar assim com a BP Recife. E assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, assim, pela perseverança, né, de vocês, né, nessa caminhada, mesmo em meio a essa pandemia, né? E eu sei que o Senhor tem cuidado de vocês. Eu creio que é propósito de Deus que a BP Recife exista e que trabalhe, e que Deus tem planos assim a executar através de vocês. Eu tenho piamente, claramente, eu tenho certeza disso, assim, que não é em vão o trabalho de vocês, né? E eu creio assim que Deus vai revelar mais coisas ainda para vocês, né? Para o trabalho missionário que vocês têm aí em Recife, né?
E aí eu ia perguntar assim, só para me orientar, Simone, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Só para a gente... Normalmente a gente fica mais ou menos até perto de 6h30, mais ou menos, entendeu? É. Aí você pode ter uns 45 minutos, perto de 1 hora. Se quiser perguntas, você pode listar o seu tempo. Então, para deixar, acho que como a gente está em casa, né, para deixar a coisa assim mais caseira, mais gostosa, eu vou deixar aberto para vocês me interromperem ao longo da mensagem e depois a gente pode falar de temas que sejam mais atraentes e relevantes para esse momento de vocês. A Ok. gente pode, assim, extrair melhor. Vocês sabem que o livro de Neemias ele é muito rico, assim, ele é riquíssimo e ele, assim, é um livro estudado até para o pessoal que não é crente, assim, para princípios de liderança. Mas, assim, o que a gente pensou hoje foi trabalhar a questão do profissional, né? Cristão a serviço do reino de Deus. E eu sei que a BP Recife ela tem um perfil interessante. Ela tem aqueles que estão começando a carreira, né? Os que já deram a Tem carreira. aqueles que já terminaram. Aqueles que já deram carreira de trabalho, né? Meu pai dizia assim, filho, eu quero comprar uma enxada de 15 metros. Eu disse, para quê, pai? Para ficar bem distante do trabalho. Mas a ideia é que a gente, mesmo aposentado ou no outro momento de vida, né, os princípios de missão que o livro de Neemias traz é aplicáveis também para a nossa vida, né? Até porque enquanto a gente viver em comunidade, seja numa igreja, seja numa associação, num condomínio, ou em qualquer outra atividade que a gente faça, que não é um trabalho específico, nós podemos aplicar os princípios de Neemias na nossa vida. Nossa vida só para... Eu lembro do Ziel, né? No reino de Deus ninguém se aposenta, né? A gente não se aposenta no reino de Deus. Então a nossa vida só para mesmo quando o Senhor nos chama para estar com Ele para sempre. Mas até lá nós temos muito o que fazer. Então o perfil da BP Recife é interessante, porque tem aqueles mais idosos, assim, maduros na fé, que já viveram uma experiência maior, né? Aqueles que têm mais pecado, brincadeira. E aqueles que têm menos, né? Que são mais jovens, né? Que estão começando a carreira aí, lutando aí que nem Caleb, né? Trabalhando em duas áreas, né? Eles suando na advocacia para depois ir para a refrigeração. Assim. Eu me coloquei nos mais jovens, Felipe, não sei mais por quê. Jovens, claro, Jeane, claro. Você está um broto, na flor da idade. Né? Mas, assim, o perfil é mais ou menos esse. Não sei se vocês concordam. Dos que estão começando a luta e dos que já terminaram a luta. Que é muito legal essa junção, né? Eu acho que está funcionando bem. Porque, poxa, quem que não quer estar perto da Araci, do Paulo, do Amaro, da Cleide, né? A Giane não, que é intermediário, gente. Quem que não quer estar perto dessa geração que viveu e vive a fé cristã, que tem uma experiência de vida, e ao mesmo tempo, como é bom para eles ver o entusiasmo de vocês, né? A Simone, que luta há tantos anos aí para conseguir se firmar, né, num trabalho, né? Jesus, só Deus sabe a luta dela, né? Graças a Deus pelos que já estão trabalhando, que já estão, assim, começando a sua carreira profissional. E eu creio que Deus pode trazer mais pessoas para a BP Recife, né? Vindas da BU mesmo. Então, essa junção aí dos mais velhos com os mais novos é muito bom, é muito motivador. Eu também fiquei feliz, acho que a Simone orou pelo filho do Paul, né? O filho do Paul está passando por um desafio grande, né? Ele sofreu um acidente. E aí ele ficou em coma e tal. Eu não sei nem, assim, hoje, nesse dia agora, eu não sei como é que está o estado dele. Mas eu estava pensando muito no filho dele e tudo, porque o Paul, ele deu uma contribuição enorme para a BU, a BP, né? Até hoje, né? E acho que esse livrinho dele, quando você fala em Neemias, profissional a serviço do reino, você não tem como, assim, não deixar de olhar, de pensar nesse livro, nas coisas que ele colocou, né? Eu não sei se você... Eu acho que a BP Recife já fez um estudo desse livro em algum momento, nesses últimos anos, ou ainda não? A gente não fez, não.
Olha, A gente fez não, mas eu adquiri ele em um dos últimos eventos que eu participei da BUB. Eu adquiri. A gente pode até adotar. olha, eu vou até Não trazer feito como ainda. sugestão, viu? Porque assim, eu passei assim, desde a semana passada eu li todo esse livro novamente. E eu vi que ele tem temas bem atuais. Embora ele faça exemplos mais antigos, mas os temas são muito atuais. E eu creio assim que vale a pena, viu, gente? Vocês podem avaliar. E ele é simples, e no final de cada capítulo ele tem umas perguntas, que ele faz umas perguntinhas. Prático. Então, ele é prático, né? Então eu acho que valeria a pena, de repente ele é leve também, né? Ele é leve e profundo. Eu fico pensando, aonde é que estão os Neemias da nossa geração, sinceramente. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim, pensando, e, poxa, da onde é que saiu isso? Da onde que saiu uma pessoa como Neemias? Né? Vamos só lembrar um pouquinho do contexto histórico desse livro e vamos tentar caminhar em alguns princípios que eu acho que podem ser aplicáveis para a nossa vida para ficar uma coisa prática, né? Eu acho legal a gente pensar na prática e tudo mais. E vocês podem me ajudar, lembrando de coisas também, né? Então, o que ocorreu lá em Israel no final, acho que 600 anos antes de Cristo, em 593, eu só vou lembrar essa data porque eu li o livro e lembrei da data, né? O que aconteceu? O Império lá da Babilônia foi lá e atacou Judá e levou os judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. Então esse é um evento histórico. Isso aconteceu porque era previsto pelo profeta Jeremias. Jeremias estava falando que Deus ia fazer isso, para que as pessoas voltassem o seu coração para Deus. Porque elas estavam confiando muito nos egípcios, que nunca iam ser destruídos porque tinham uma aliança com o Egito. Elas estavam confiando nos seus braços, elas estavam negligenciando os pobres, cometendo injustiça, não dando os dízimos aos levitas, porque eles precisavam sobreviver, né? Vocês lembram que o povo de Israel tinha a tribo dos Levi, que eles dependiam dos dízimos para poder sobreviver. Então, eles estavam negligenciando isso. Estavam já buscando outros deuses, além do Deus de Israel. E eles estavam confiando porque tinha um templo gigantesco e esse templo de adoração era uma espécie de talismã, de superstição, que iam livrar eles de todo o mal. Então, na verdade, eles já tinham perdido a verdadeira fé em Deus. Aí o exílio é uma experiência de retirada da sua zona de conforto para uma outra zona de devastação. E ali Deus estava preparando, forjando homens para que o povo fosse restaurado no futuro. Então, naquele contexto da Babilônia, algumas pessoas liam as escrituras. Uma delas era Daniel. Daniel era um cara que estava lendo as escrituras e ele lia o profeta Jeremias. E quando ele leu o profeta Jeremias, ele viu no livro de Jeremias que o tempo do exílio ia durar 70 anos. Então, foi uma das pessoas que foi um dos primeiros que percebeu que o exílio teria só de 70 anos de duração. E aí, depois de Daniel, acho que depois, no outro século é que nasceu Neemias. Neemias já vem um pouco depois de Daniel. Também Neemias, eles liam as escrituras. Alguns judeus liam as escrituras para que elas pudessem ser entendidas e fazer parte ainda do resgate da sua religião, porque eles não tinham mais uma nação, né? Imagina, você não tem mais uma nação, você está fora do Brasil, você está fora de Recife, e você não tem nenhuma ligação mais com nada, você não é mais de lá. Então a única ligação que eles tinham era essa questão das escrituras, né? De ainda lembrar de quem era Deus, e as promessas de Deus, e que Deus tinha feito, e quem era o Deus da aliança. Então, essas escrituras, lidas por algumas das pessoas dentro do exílio, foram muito importantes para que eles pudessem, assim, não perder a fé totalmente. Embora muitos judeus já estavam bem no exílio, já estavam estabelecidos, e aí
Neemias era um o povo chama ele de burocrata, né? Um funcionário público. Um funcionário público, acho que a maioria de vocês são, né, funcionário público. Um funcionário público do Império Persa. O Império Persa, ele destrói o Império Babilônico, ele conquista, né? E a política do Império Persa era diferente da do Império Babilônico. A Babilônia era radical, né? Mas o Império Persa, ele era um império mais liberal. Ele deixava com que os povos conquistados adorassem a sua religião. E eles incentivavam isso, e eles incentivavam também alguns exilados a voltarem para suas colônias lá. Então, a política persa, segundo o Paul Fresco, era mais inteligente, porque ela queria criar uma estabilidade, né? Uma estabilidade em toda a sua região conquistada, né? Então, os persas incentivavam isso, né? Então, você tem dois personagens fantásticos, né? O Esdras e o Neemias, né? Esses são dois personagens fantásticos. O John Stott, ele fala, num dos livros, que a Bíblia tem 4 começos. E que você pode ler a Bíblia paralelamente a esses 4 começos. Então, ele fala do Gênesis, da criação. Depois ele fala de Esdras e de Neemias, a reconstrução da nação. O livro de Mateus, o início do Evangelho. E o livro de Atos, que é o início da igreja. E aí ele dá uma sugestão de você ir lendo a Bíblia paralelamente, fazendo as pontes. Eu nunca fiz isso, gente, mas essa é uma sugestão que ele deu. Porque a gente está aqui agora no início, assim, de uma reconstrução. E eu acho que isso tem a ver com o tema da BP hoje à tarde, né? Foi reconstruir, né, as nossas vidas para a gente poder avançar no reino de Deus, né? Então, pelo que eu entendi aqui a Simone falando, vamos reconstruir um pouco essa. Então, assim, a vida ela é sempre uma reconstrução, né? Então imagina como é que a gente começa essa reconstrução. Eu queria dar o exemplo de Neemias para vocês, para a BP Recife, né? Então, assim, no comecinho do livro, bem no comecinho do livro, o que acontece? Neemias, ele já era um cara que ele tinha uma ética, ele era uma pessoa íntegra. Claro, se ele não fosse íntegro, ele não estaria lá junto do rei lá, do rei Ataxerxes. Se ele não fosse uma pessoa confiável, né? E ele lia as escrituras. Como é que a gente sabe que ele lia as escrituras? Pelas orações dele. Não tem como você olhar as orações de Neemias e dizer, cara, como é que esse cara sabe orar? Às vezes a gente é desafiado a orar com salmos, né? Então a Bíblia ela nos ajuda, ensina a orar também, né? E o Paul Fresco vai dizer que a oração é uma prática, né? Que se a gente deixa de orar, a gente perde. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas muitas vezes as pessoas esfriam na fé ou ficam insensíveis por falta dessa disciplina de oração. E aí o Neemias, que lia as Escrituras, e o Paul acha que ele lia o livro de Deuteronômio, porque as orações são muito ligadas ao que o livro escreve, né? E aí chega lá e ele faz uma pergunta, né, para o pessoal que estava vindo lá de Jerusalém, como é que estava o povo lá, e aí o que aconteceu, e como estava. Aí o pessoal disse assim, ó, o restante que está lá do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então, quando Neemias escuta que lá o pessoal estava passando miséria, imagina a miséria, a fome, lá as portas lá todas comidas pelo fogo, o muro derrubado, a nação destruída. Ele era o cara que estava lendo a Bíblia, que estava em comunhão com Deus. Então, a atitude dele é normal para quem está nessa posição de comunhão com Deus. Então, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora. E é muito bacana, gente, porque isso me fez lembrar algumas coisas assim importantes na vida.
uma das coisas que eu vejo é que muito do que acontece no reino de Deus é fruto de um tempo de oração e leitura bíblica. Eu estava lembrando do Thomas Bilney, que foi um missionário lá, um estudante da Inglaterra, na época da Reforma Protestante, em 1516, Thomas Bilney, ele estudava lá na Inglaterra e ele se converteu lendo o Novo Testamento. E aí mais 3 estudantes foram discipulados por ele e ele foi muito perseguido por ser cristão. Mas isso começou quando ele começou a ler a Bíblia e quando ele começou a orar. E aí eu lembrei de quantos chamados nascem desse tempo de oração. O próprio Bob Young, né, antes de vir para o Brasil, ele vai para um acampamento, ele ora, lá na Intervast dos Estados Unidos, ele ora, e ele sente um pulsar de Deus no coração para começar a obra missionária aqui na América do Sul. E é quando ele vai primeiro lá para o Peru, né? Não, para a Colômbia, desculpa, eu nem lembro agora, acho que foi o Peru mesmo. E aí ele conhece Samuel Escobar e de lá ele vem para o Brasil. Então isso foi fruto de um momento de oração. Então, assim, é interessante esse reinício, dessa reconstrução do muro e do início da vida de Jerusalém, foi fruto da oração de alguém, né? E então, quando o Caleb fala que toda sexta-feira a BP Recife ora, né? Eu acho que essa questão é muito fundamental na nossa vida. Não tem como você fazer uma missão espiritual como a nossa se a gente não ora, né? E eu acho muito bacana, assim, esse tempo de oração que a gente passa. Esse tempo de oração pela vida, pelo país, pelas pessoas, pela saúde. Isso me torna sensível ao que Deus quer fazer através de nós. Amém. Né? Isso nos torna sensível ao que Deus quer fazer através de nós. Né? E eu sei que Deus quer fazer algo através de nós. Eu creio, sabe? Eu creio que Deus quer isso. Quer fazer algo também através da BP Recife. E como é importante e estratégico isso, né? E aí, assim, o livro vai ocorrendo e uma coisa, assim, linda é que Neemias, ele passa 4 meses, desse capítulo 1 ao capítulo 2, quando ele volta lá e ele se encontra na presença de Artaxerxes primeiro, em que ele vai e chega lá, ele entra triste, com semblante abatido, todo caído. E aí o rei pergunta, o que você tem? E ele diz, olha, como é que eu posso estar feliz se o meu povo está assim, na miséria e tal, e tal. E aí o rei pergunta, o que você quer que eu faça? E ele ora a Deus, e aí ele explica para o rei o que ele quer fazer. Então, eu achei muito legal essa explicação de Neemias, porque aí Neemias diz assim, olha, rei, eu preciso que você me dê carta de eu passar por tal cidade, eu preciso que você me dê madeira para eu começar ali, material de construção, eu preciso que você me dê isso, eu preciso que você me dê aquilo. Então, você vê o planejamento, é interessante como Neemias ele ora e planeja. E eu acho que esses 4 meses incubados de oração ajudaram ele a pensar no que dizer na hora que estava na presença do rei. Porque assim, não é falta de fé o planejamento. É isso que eu acho que é uma das grandes lições de Neemias. Não é falta de fé o planejamento. Em Neemias, você vê o planejamento junto da oração o tempo todo. E você vê que Neemias, ele pensa nos detalhes. Ele pensa como fazer, qual é a proposta que ele tem. E parece que isso está muito tranquilo para ele. Olha, rei, é isso que eu preciso fazer isso. É interessante a gente pensar que Deus usa a política. A gente pensa que não, mas Deus usa a política, a gente vê isso através da história. E assim, Neemias não tá fazendo um acordo assim, por baixo dos panos com o rei. E nem tá se comprometendo à sua integridade. É isso que é bonito. Dá para você ser político, dá para você ser cristão, sem comprometer a sua integridade. Eu acho que essa é a grande lição, e essa é a grande lição que eu olho para a minha vida e olho para a vida da BP. Você não precisa comprometer a sua integridade para viver nesse mundo.
Eu até fico emocionado, dá vontade de chorar, assim, porque o que a gente percebe no meio cristão evangélico? É uma falta de ética no trabalho, nas relações. Então, a gente vê aqui situações interessantes. A primeira, a gente olha para trás um pouquinho e vê Moisés saindo do Egito. E ele teve que fazer isso porque, apesar dele ser um alto funcionário do Egito também, a situação dele tinha que ser de rompimento. Porque se ele não tivesse rompido com o Egito, ele não teria ficado com Deus. Mas você vê também José numa posição estratégica como profissional, obedecendo a casa de Faraó, abençoando o Egito, sem romper com o Egito. E servindo ao Egito e abençoando o Egito e sem comprometer a sua integridade. Aliás, José, ele não se apegou ao dinheiro, ao poder e ao sexo. Não é coisa linda, né? Como é que ele pode? Né? Então você vê também Daniel, aqui um pouquinho, quase junto de Neemias, da mesma forma. Ele tinha sua lealdade a Deus, a sua integridade com Deus, e na hora que ela foi questionada, ele teve que escolher Deus. E ele escolheu Deus. Mas por que a gente faz isso? Eu não sei se vocês têm um pouco de medo, né? Como é que é o coração de vocês, né? Aonde é que está a força de vocês? O quanto que vocês entendem que Deus é real e verdadeiro e que é melhor você ter um pacto com Ele, custe o que custar, inclusive a sua própria vida. Ainda que isso seja difícil, né? Ainda que isso pareça estranho, mas esses homens não tiveram vontade de abrir mão da sua lealdade em relação a Deus para ser desleal com Deus. Agora, olha que coisa mais interessante ainda, né? O fato de você ser leal a Deus não quer dizer que você não possa ser leal ao seu chefe, ao seu trabalho, às pessoas que estão ao seu lado. O que é ser leal? Essa é uma pergunta que a gente pode pensar. O que é ser leal? Né? Leal é alguém que é confiável. Leal é alguém que vai se fazer o bem. Leal é alguém que vai proteger. Leal é alguém que vai promover o bem-estar de todos. Leal é alguém que não mente, que não negocia, que não faz jogo sujo. Então você pode ser leal com o ímpio. Você pode ser leal com ele. Porque ele não vai ser com você, viu? Mas você pode ser com ele. Porque quando ele olhar para você, ele vai dizer, caramba, esse cara aí é honesto, esse cara aí fala a verdade. Toda vez que esse cara aí, eu preciso confiar nele. Eu preciso de gente para confiar. Vocês sabiam que o mundo precisa de gente confiável? Vocês sabiam que o mercado de trabalho precisa de gente confiável? Se você encontrar um profissional honesto, não larga ele nunca mais. Seja em todas as áreas da vida. Você é um profissional honesto? Você é uma pessoa confiável? É muito bonito ser, gente. Deus quer que a gente seja assim. Eu lembro, assim, depois de uma crise que eu tive, que eu voltei a trabalhar, foi logo até depois do encontro da BP em Recife, lá em Aldeia, que o Paul Freston estava lá. Lembra desse encontro? Foi tão legal. Foi muito legal. Tenho fotos desse encontro até hoje, assim, fotos com a galera antiga, né? Fotos com a galera nova. Agora, foto com os intermediários eu não achei. Por quê? Será que isso é um problema de Recife? Brincadeira, gente. Então, eu tenho fotos até hoje, assim. E eu lembro, assim, que quando eu voltei para o mercado de trabalho, depois de 10 anos na BU como obreiro, duas coisas foram muito nítidas para mim. A primeira é que o mundo não tinha pessoas confiáveis. Então, eu estava numa prefeitura, num ambiente não cristão, e não dava para confiar nas pessoas, né? Então, eu era confiável, porque eu era um obreiro, eu vinha da BU, eu só vivia eu vivia ali no paraíso. Então, para mim eu tinha aprendido aquilo que a gente aprende na BU, né? Então, isso tanto se tornou notório que o meu chefe foi me colocando como adjunto dele, né?
Ele não era evangélico, mas a gente foi se conhecendo e ele resolveu me chamar para ser adjunto dele. E eu lembro que algumas coisas que aconteciam com ele, ele me chamava na sala para conversar. Isso demonstra que ele podia confiar em mim. Eu sempre digo, viu, gente, que uma coisa que você deve fazer na vida é um conselho. Quando você falar de qualquer pessoa, pergunta para si mesmo, se ela estivesse aqui agora, eu falaria dessa forma? Eu falaria a mesma coisa que eu falei? Esse princípio ajuda você a não falar mal dos outros, né? A não ser injusto com a sua boca, a não pecar. Então, eu me policio às vezes nisso. Se a pessoa não está aqui presente e eu for falar dela, como é que eu falo dela? Se ela tivesse presente ou ausente, seria a mesma coisa? Faço só essa pergunta. Então, não tinha pessoas confiáveis. E assim, eram poucas. E são poucas até hoje, gente. A outra questão é que o mundo era vazio de Deus. Então, eu não estava mais no acampamento da ABU, da ABP. Eu não estava mais nas nossas reuniões. Eu estava ali no mundão mesmo, trabalhando numa prefeitura que o prefeito comia propina das empresas que faziam as obras, em que a propina rolava solta, e que a Polícia Federal bateu no final do mandato, prendeu ele por 5 dias. Eu estava inserido num contexto de corrupção, um contexto sem Deus. Isso foi muito angustiante para mim. Teve noites que eu não dormi direito. Foi bem difícil essa volta ao mercado de trabalho para mim. E eu fico pensando que, assim, Neemias, ele sabia, na verdade, ele sabia que o palácio explorava a periferia. Quem era a periferia? Israel e outras colônias, né? Mas a política favorável da Pérsia bancou a reconstrução de Israel, sem troca de favores, que a gente vê muito na política hoje. Né? Me dá um terreno aqui, prefeito, que eu vou fazer minha igreja, né? Todo mundo vai votar no senhor, né? A gente não questiona, muitas vezes, a integridade das pessoas. E a gente acaba abraçando causas que não são nossas, principalmente na esfera política. E a gente acaba, assim, vendendo os nossos valores. Lembra aquela passagem que Jesus dizia? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Se você deixar de salgar, de ser sal, de ser luz, não vai prestar para nada. Eu não estou assustando vocês, né? E nem estou querendo dizer que a gente não pode cometer erros, tá? Às vezes a gente peca, a gente erra, mas a gente tem que se arrepender, né? E retomar a nossa vida profissional e buscar esses valores, que são os valores do reino de Deus. Então, para a gente reconstruir a nossa vida profissional, construir ela, quais são os alicerces que você está plantando? Quais são os valores? Então, primeiro, a oração junto das escrituras. Ela vai ajudar você a discernir o mundo. Tá bom? Então, acho muito bacana quando os grupos de ABP, ABU estudam a Bíblia junto. A ideia de estudar a palavra é que ela desperte em nós esse desejo de fazer algo diferente. E orem junto, e jejuem. Então, Neemias, ele é um retrato de alguém que tinha uma visão do reino de Deus. E que a vida profissional dele não era uma vida preocupada com individualismo, ele estava preocupado com o reino de Deus. Gente, se não fosse essa situação de Neemias histórica, e Israel não fosse reconstruído, como é que Jesus ia nascer? Aonde que Jesus ia nascer? Estão entendendo, assim, a importância da vida dele, né? E, assim, foi muito bonito, né? Ver como ele conseguiu ir para lá e começou a reconstrução do Muro de Jerusalém. Como você quer construir a sua vida profissional? Eu quero fazer essa pergunta para você. Baseado na ética do reino de Deus. Como você quer construir na sua carreira profissional baseado na ética do reino de Deus? Então, Neemias, ele tinha uma plena convicção do chamado. Como é que o chamado de Neemias nasceu? Porque, assim, não foi como de Isaías, né? Um anjo, né? Pega uma tenaz, toca nos lábios, né? O chamado de Neemias nasceu da oração e da Bíblia.
Acho que esse deve ter sido chamado de Lutero também, né? Conhecendo as escrituras, ele vai, ora e faz o que fez. Então, existe um poder na leitura das escrituras que transforma as nossas vidas e a gente transforma o que está ao nosso lado. Então, assim, a gente provavelmente, a ABP Recife, não vai mais reconstruir o Muro de Jerusalém. Isso não vai acontecer, viu, gente? Mas existem questões na vida profissional de vocês que vocês forem servos de Deus, vocês vão reconstruir. Porque, assim, existem dois mandatos, né? O mandato cultural, todo homem é chamado aí para fazer a cidade crescer, as instituições acontecerem, né? Tanto na justiça, as esferas administrativas, a política, o comércio, a tecnologia, a ciência. Então, nós somos chamados para desenvolver isso. Então, não há pecado nisso, né? E com a visão do reino de Deus é melhor ainda. E nós somos chamados para o mandato missionário, que é fazer discípulos, levar o evangelho, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, do perdão de Jesus, do arrependimento. Então, você vê aqui Neemias reconstruindo um muro, usando da engenharia, né? Eu achei bem legal isso, porque eu tenho feito essas coisas assim. Eu tenho feito muros de vez em quando. Só brinca assim. Outro dia eu estava conversando com uma estudante que fazia farmácia. Ela disse, eu faço farmácia. Eu disse, eu também. Se alguém me contratar, eu faço o espaço físico da farmácia, né? Eu não faço o curso de farmácia. Então, essa reconstrução do muro, é claro que não era tudo, né? Ela era o início de uma reconstrução muito maior na nação de Israel. Então, são questões pequenas que trazem questões grandes. Então, a preocupação de Neemias foi focar nisso. Eu vou reconstruir o muro. E ele conseguiu, em 52 dias, gente. 52 dias ele conseguiu. E ele conseguiu o apoio das pessoas. Eu acho isso muito legal, porque Neemias, você pode ler o livro de Neemias, gente. Vocês podem ler. Vocês não vão encontrar em Neemias um cara assim, tipo, olha, eu estou aqui porque o imperador lá, o rei Artaxerxes, está me bancando e eu tenho dinheiro e vocês vão fazer esse muro. Você não tem isso, vocês não tem esse negócio no livro de Neemias. Você vai ver Neemias dizendo assim, eu estou aqui porque a boa mão do Senhor está comigo, porque o Deus dos céus é que vai fazer essa obra, porque ele me chamou para isso. E era assim que ele convencia os judeus, gente. Então é muito legal perceber que Deus usa as estruturas políticas para o seu deleite, né? Ele é o dono da prata e do ouro. Então, Neemias, ele criou um trabalho em equipe e ele planejou isso. Eu acho que essa questão do planejamento e de como Deus age através do planejamento é maravilhoso. É maravilhoso você planejar algumas coisas, né? Orar e planejar, orar e pensar. Como é que você vai resolver tal problema? Os problemas que aparecerem na ABP e os desafios, para onde que a ABP Recife vai caminhar? Então, pode ser que o Senhor chame vocês para... vamos ajudar alguma instituição carente. Pode ser. Pode ser que o Senhor chame vocês para vocês ficarem dando palestras mesmo para as igrejas, para fortalecer as igrejas locais, para fortalecer os profissionais. Pode ser que vocês se especializem nisso. Pode ser que a BP Recife ela abra o espaço para profissionais não cristãos. Ela crie reuniões com isso, com profissionais não cristãos. Ela estude a Bíblia com eles. Então, pode ser que a BP Recife ela tenha alguma tarefa determinada, onde ela vai descobrir na caminhada de oração e leitura da Bíblia, e ela vai fazer a diferença, né, no que ela está se propondo. Então, e ela vai aprender assim a valorizar os princípios, né, de construção das coisas. E o planejamento, ele não é pecado. Ele é importante. E, às vezes, alguns recursos que vêm de outros também não são pecados. Por exemplo, Esdras era um tipo de líder diferente de Neemias.
Esdras, quando orou a Deus, ele disse: Deus, você está me levando para Jerusalém e eu sei que o Senhor está me protegendo, então eu não vou querer que o Senhor me mande guardas, eu não vou pedir guardas para o rei. Eu vou sem guardas e eu vou crer que você vai me proteger sem os guardas e que eu vou chegar em Jerusalém e ninguém vai fazer nada comigo. Neemias já disse assim: Senhor, eu vou para Jerusalém e o rei me ofereceu uma guarda para me guardar e eu vou crendo que o Senhor está providenciando essa guarda e que ela é fruto da sua graça e ela vai me ajudar. Então, ele conseguiu. Então, são dois tipos de fé aí, né? E aí eu não estou querendo polarizar, viu? E nem dizer qual é a melhor. Eu entendo que cada um é cada um, existem perfis de liderança, mas o que eu acho bem bacana é que, se, por exemplo, Deus usa todos os recursos também para nos ajudar e para nos proteger. E isso é muito claro no livro de Neemias. Quando a oposição se levanta e começa a tentar batalhar contra Neemias e contra a construção do muro, e eles começam a zombar de Neemias, ameaçam atacar os judeus que estavam reconstruindo o muro. O que Neemias faz? Neemias vai e monta uma guarda. E metade do exército lá, metade dos judeus trabalhavam no muro e metade ficava de vigia. E aí ele sempre dizia o seguinte, agora isso não desqualificava a crença em Deus, ele dizia: mesmo assim, eu sei que o Senhor vai guardar a nossa construção do muro, que a boa mão de Deus está conosco, que Ele é que nos está nos guardando, que Ele é que nos está nos protegendo. Então, mesmo com os recursos humanos, Deus está protegendo Neemias. Então, eu acho isso lindo, porque às vezes a gente quer espiritualizar demais coisas que não precisam ser espiritualizadas. Então, se você tem um recurso para usar, usa. Deus vai abençoar. E agora ele pode também abençoar sem o recurso, mas isso não é falta de fé. E o livro de Neemias é uma prova disso. Então ele usou todos os recursos que ele tinha à mão para fazer a reconstrução do muro. Eu achei isso muito legal. Né? Muito legal. E toda a obra de Deus, como eu estava falando, então, você como profissional cristão, usa, né? Usa os recursos, só não perca a sua integridade. Porque vai chegar um momento que, se você tiver que ser leal, a Deus, e isso for te custar alguma coisa, seja leal a Deus. Até se você tiver que perder seu emprego, sua posição, se você perder dinheiro, olha, seja leal a Deus. Mesmo que o pessoal não lhe compreenda. É difícil, gente. Quando eu comecei minha carreira profissional como cristão, eu fui parar numa empresa que o chefe mandava todo mundo mentir. E assim, daquelas mentiras básicas. Olha, diga que eu não tô. Quando o telefone tocava, diga que eu não tô. Eu não quero atender ninguém. Diga que eu tô não sei aonde. Um cara altamente grosso. E isso me foi muito difícil para mim. Eu era jovem, tinha 19 anos. 19 não, 23 anos, tinha acabado de me formar. E eu era crente e eu não sabia como lidar com essa situação. E eu fiquei orando. E aí veio uma inspiração na minha cabeça. Quando ligar, diga que ele está... Se for na hora do almoço, diga que ele está na hora do almoço. Você não está mentindo, né? E foi que aconteceu. O telefone tocou, ele diga que eu não estou. Eu atendi o telefone e eu disse: olha, não pode te atender porque ele está em horário de almoço. Aí eu desliguei. Aí eu fiquei assim, suando, assim. Aí eu olhei para ele e disse: para mim é difícil mentir, porque eu sou crente. Falei desse jeito. Aí eu sei que depois de um mês, assim, ele chamou toda a equipe da empresa dele. Foi muito engraçado isso. Aí ele olhou para o pessoal e disse: ó, você vai mentir, você vai mentir, você vai mentir, você vai mentir. Ele não vai mentir. Assim, sabe o que eu vejo, gente? Que muitas respostas de coisas que a gente não sabe como resolver vêm através da oração. Pode ter certeza, assim como há 1 mais 1 é 2, muitos dilemas éticos profissionais que a gente passa. Senhor, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter assinado aquilo, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. Senhor, me ajuda, porque eu não estou vendo saída. Se não for desse jeito, não anda. Se não for desse jeito, não resolve.
Senhor, senão eu vou perder meu emprego, Senhor, eu vou não sei o quê. Senhor, então, esses medos que a gente tem, a gente precisa colocar diante de Deus em oração. E dizer a Deus, Senhor, me ajuda nessa situação específica. Deus ajuda, gente. Deus ajuda. Olha, pode ter certeza disso, que Deus lhe ajuda em situações específicas, em dilemas éticos que você às vezes não sabe como responder. Dos mais variáveis. E o que a gente percebe? Uma igreja que se vendeu, né? Uma igreja que vendeu seus valores, que acaba que a ética não é uma questão tão importante, que às vezes o barulho de uma espiritualidade superficial é o que importa. Então, mas não é isso que Cristo quer para a gente. Cristo quer que a gente seja um modelo, assim como Neemias. É tão interessante a postura de Neemias, porque você não vê em nenhum momento negociando coisas. Ele tem uma postura, assim, íntegra. E é nessa postura que ele é atacado. É nessa postura que eu e você podemos se atacar. Ô, Marco Gilson, feliz te ver, cara. Que legal, Marco Gilson, seja bem-vindo. Estou falando aqui do seu amigo Paul Fresco, viu? Mas estou falando bem. Estamos falando de Neemias, estamos falando do livro dele. E eu sei que você tem uma caminhada linda com ele. Ele tem passado por problemas difíceis com a família, especialmente com o filho. E você está aqui hoje é uma alegria, viu? Que saudade de você. Muito obrigado, meu querido. Um abração. Que legal. Então essa postura da espiritualidade cristã, ela precisa ser resgatada por nós. E acho que o cerne do livro de Neemias é mostrar que você pode ser íntegro, fiel a Deus e combater o sistema. E você vê Neemias superando, acho que os medos, superando as intrigas. Porque você, quando vai entrando no livro de Neemias, você vai vendo que a oposição ela é ferrenha. Claro, o diabo sabia, ele tinha que tapar esse negócio. Ele tinha que acabar com Jerusalém mesmo. Jerusalém devia não existir, sair do mapa. Porque depois ia vir o Messias, ele tinha que dar um jeito de acabar com a nação de Israel. Então, é claro que todas as nossas ações, assim, em prol do reino de Deus, existem oposições. E quanto mais eu for íntegro, fiel, mais oposições eu vou ter. Então, essa é uma postura que nós temos que ter, é o nosso risco, nós corremos esse risco. Né? Mas por que nós corremos esse risco, assim? E aí eu acho que é isso que Neemias tinha, gente. Eu acho que é lindo, que eu acho que nós, como profissionais, temos que ter. Ele tinha uma visão correta de Deus. De Deus. Assim, eu quero citar aqui, eu vou ver se eu lembro aqui, que eu li, que eu achei muito bacana, que o Paul escreveu. Se eu achar, vai ser muito legal. Ele sabia que Deus era um Deus fiel, eterno, justo, bondoso, misericordioso, né? Um Deus de compaixão, mas ele sabia que Deus não era manipulável, não era um Deus vingativo por vingativo, não era um Deus frágil, fresco, mas era um Deus que ele aprendeu a temer a Deus. Então, eu acho que essa questão ela é essencial na relação de Neemias com Deus, é o temor. Então ele sabia que Deus estava vendo todas as ações dele, tudo estava passando pelo crivo de Deus, ele tinha consciência disso e ele temia Deus por isso. E eu acho que é isso que é muito lindo, né? Muito lindo essa postura de Neemias. E essa postura de temer a Deus gera nele também uma outra postura, que é a postura em relação ao próximo. Então, quando ele recebe a oposição que ele recebe, ele diz, olha, não vamos temer, vamos continuar fazendo muro, vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou. Então, porque a oposição, ela tenta te tirar do seu foco, né? E ele teve que parar um pouquinho o muro, uma hora para organizar isso, né? Mas aí o que a gente vê? A oposição, ela começa com zombaria e desprezo. Esses judeus fracos. Eu acho que eu não sei se vocês têm essa sensação de minoria, mas eu acho que essa é uma sensação que acompanha o povo de Deus. Às vezes eu penso nisso. Eu me sinto minoria, assim.
né? E assim, e vem as zombarias. Quando você quer ser crente mesmo de verdade, pode vir escárnio, ira, ameaças, zombaria, calúnias, boatos. Aqui em Neemias teve uma tentativa de assassinato, tentaram matar Neemias, tentaram invadir lá o povo para matar o povo. E o pior de tudo, porque o negócio estava tão corrompido naquela época, que o próprio inimigo lá, Sambalate, Tobias, eles tinham uma relação familiar com Israel, já tinha casamento assim misto lá, já tinham situações que favoreciam o conchavo, e um dos sacerdotes lá profetizou para Neemias entrar no Santo dos Santos, lá no templo, porque iam matar ele. Imagina, a própria religiosidade, como o diabo foi sutil, o diabo foi tentando de todas as formas minar as forças de Neemias. Então, essas armadilhas, sutilezas de Satanás na nossa vida, elas vão ocorrer. E eu acho que a gente tem que orar pedindo discernimento a Deus, né? Assim, não acredite, você sabe, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Não dá para confiar em todo mundo, não dá para acreditar em todo mundo. A gente tem que ter um pouco daquela de desconfiança, um pouco mineiro, a gente tem que ser um pouco mineiro, né? E a gente tem que buscar isso para que a gente possa assim, se proteger de certos ataques, né? Então, quanto mais você vai caminhando na obra de Deus, e você vai fazendo a obra de Deus, é possível que essa oposição se levante ferrenhamente e tente destabilizar você. E aí, o remédio assim, de Neemias para isso foi um temor a Deus que ele tinha e uma alta imagem de Deus, uma alta imagem de si mesmo e de Deus, que só ocorre na vida da gente fruto dessa leitura bíblica e da oração, onde a gente tem assim, a certeza de que isso é o que Deus quer que a gente faça. Então ele tinha certeza de que Deus queria que ele fizesse isso. Não é legal isso? A gente ter essa convicção no nosso trabalho, na nossa vida, viver dessa forma, sabendo que o que a gente faz é fruto de uma ação do Espírito Santo na nossa vida, e que não é homem, não é demônio, não é nada que vai tirar a gente do nosso foco, do nosso caminho. Então é muito bacana assim, ver isso em Neemias, essa firmeza, né? E aí, é muito legal esse livro, porque tem algumas coisas que acontecem que eu acho que valem a pena ser citadas, e aí a gente pode abrir para comentar um pouco. Uma é que no capítulo 5, Neemias, ele peita os magistrados de Israel, porque estavam corrompendo os israelitas, eles estavam oprimindo os pobres, fazendo com que eles fizessem empréstimos para comer. Meu Deus do céu, e eles estavam aproveitando e escravizando seus próprios irmãos. Então, eles estavam oprimindo, então eles estavam tirando dinheiro, então outra coisa, eles não estavam dando dízimo, eles não estavam cuidando dos levitas, era muito pecado. E Neemias peita e diz, por que vocês estão fazendo isso? Já não basta que as outras nações nos escravizaram, vocês vão escravizar os seus próprios irmãos. Então, Neemias, ele tinha uma postura, assim, também dura, assim, verdadeira, e ele conseguiu fazer com que as pessoas voltassem e se arrependessem desse pecado. E eu acho isso muito legal, porque as terras que eles tinham que ser devolvidas, né? Vamos aplicar aqui o ano sabático, né? Vamos aplicar o sábado. Neemias foi tão duro que quando ele aplicou o sábado, o pessoal ficava na porta de Jerusalém tentando entrar lá na cidade para vender mercadoria. E Neemias disse, vocês fizeram isso uma vez, é a segunda vez, a terceira eu vou meter a mão em você. Então, Neemias tinha uma postura dura, assim, sábia, mas a sua integridade o protegia. Aquele que anda de forma íntegra anda protegido. Tem um versículo lá em Provérbios, né? Alguma coisa que fala sobre isso. Então, é muito importante essa integridade, que você tenha ela. Então, Neemias tinha isso, né? E assim, a reconstrução foi também a reconstrução da leitura das escrituras. Então você vai ver que coisa linda, o povo, Esdras lá lendo as escrituras, o povo chorando, o povo ouvindo a lei, os preceitos da lei. Então houve uma comoção naquela nação, né? Então os caras que estavam com terra começaram a devolver terra,
caras que estavam sem contribuir com os levitas começaram a contribuir com os levitas, né? Começaram a botar ordem na casa, né? Aí Paul Fresto aqui no livro, ele vai dizer que eu acho que ele faz uma estimativa que eles ficaram 40% mais pobres, né? Então, muitas vezes, o empobrecimento é sinal de avivamento. Contrário à nossa teologia da prosperidade, né? Então, o empobrecimento de muitos ali trouxeram qualidade de vida para outros. Então, é muito bonito ver lá Neemias fazendo isso junto com Esdras. E é uma coisa, assim, fantástica nesse livro, por isso que eu estou incentivando vocês a estudarem de novo, né? É que quando você tem um arrependimento verdadeiro, você tem obras verdadeiras. E aí, eu acho que a questão do arrependimento da nação foi essa: eu vou me arrepender, mas eu vou fazer a coisa direita agora. Agora eu quero seguir a lei do Senhor. Agora eu quero seguir os preceitos de Deus, eu quero guardar o sábado, eu quero contribuir com os levitas e com a casa de Deus, eu não quero oprimir o meu próximo, eu não quero ter um casamento misto, para não me desviar do Deus único e verdadeiro. Lembrando que Deus não era contra o casamento com pessoas estrangeiras, assim, só que elas precisavam chegar a Israel e adorar a Deus, elas precisavam conhecer a Deus, né? Então você tem na história bíblica casamentos estrangeiros, mas com pessoas que realmente se renderam a Deus. Então Deus estava preservando aquela nação novamente. E é lindo você ver isso acontecendo no livro de Neemias. E como Neemias foi um profissional que usou do seu trabalho, né? Foi governador lá 12 anos, né? Do seu trabalho político, um político que não enriqueceu. Inclusive, Neemias ajudava os pobres lá, quando aconteceu essa situação do capítulo 5, que o povo estava clamando por justiça. Neemias disse para os magistrados: poxa, até eu estou ajudando, até eu estou... Né? Então você não está pegando o seu status para crescer profissionalmente, para acumular dinheiro ou para benefício individual. E eu acho que uma coisa linda que Neemias ensina e que a gente vê na Bíblia é a oração pelo perdão dos pecados de todo mundo. Então, quando você está muito sensível a Deus, você ora, você não pede perdão de uma forma individual, você pede perdão de uma forma coletiva. Porque você está entranhado na situação. Então, quando você ora pela Igreja do Brasil, você pede perdão pelas coisas que a Igreja do Brasil... Você está inserido nela. Quando você ora pela ABU, você pede perdão pela ABU também. Então, esse negócio do individualismo é um negócio satânico. Sabe? De você só pensar em você, no seu bem-estar, no seu tipo de bênção. Eu estou prosperando, eu estou com saúde, eu estou bem, então bênção, glória a Deus, glória a Deus. Isso é relativo, porque você pode estar bem de saúde, pode estar prosperando e pode não estar sendo abençoado. E como é que você pode avaliar esse tipo de bênção? Deus pode numa situação difícil, estar te abençoando também. E aí você não entende, né? Que tipo de conceito de bênção que a gente criou no país, né? Que a gente esquece de que, então, como é que é isso, né? Estevão foi apedrejado e morreu. Poxa, mas isso foi uma bênção para a igreja, porque a igreja se espalhou. Como é que a gente vai... O Miranda sempre diz, né? Ele diz: é melhor uma cadeira de rodas da parte de Deus do que uma montanha de dinheiro da parte do diabo. Como é que a gente vai fazer essa avaliação, né? Então, muitas vezes, essa perda financeira é uma bênção. Às vezes, a perda de um cargo é uma bênção. Então, algumas perdas, algumas coisas que acontecem na nossa vida podem ser bênção, né? Aliás, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que são chamados a Deus, né? E aí ele cria lá uma historinha no livro, que vocês vão ler depois, que é uma história de um fazendeiro que ele perdeu um cavalo, que ele só tinha um cavalo para fazer as coisas, ele perde o cavalo e o cavalo vai embora no meio da mata, e o pessoal diz: má sorte, que pena que você perdeu o seu único cavalo. Aí o fazendeiro diz: má sorte ou boa sorte? Eu não sei. Depois de uma semana, o cavalo volta com um monte de cavalo selvagem junto. Não sei se estava no cio. E ele pega esses cavalos, o pessoal olha: nossa, que coisa boa, aquele cavalo que se perdeu agora, né? Você está com boa sorte, agora virou o jogo. Aí ele diz: olha, boa sorte ou má sorte, eu não sei. Eu sei que o filho dele pega um desses cavalos selvagens e sai andando
E aí, no meio do caminho, ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí o pessoal diz, olha aí, má sorte. Aí o fazendeiro diz, eu não sei se é má sorte ou boa sorte, vamos ver. E aí, depois de uma semana, o exército daquele país passa recrutando jovens fortes para a guerra. Aí, quando vê o filho dele com a perna quebrada, nem chama, ele fica lá. Aí ele diz, opa, agora seu filho ficou com você, boa sorte. Ele diz, é boa sorte ou má sorte, eu não sei. Então, essa história, ela ilustra, né, de que às vezes um acontecimento que parece ruim vai trazer bênçãos para a gente. E que, às vezes, assim, o sucesso que o mundo coloca não é o sucesso de Deus. E que, às vezes, bênção não é só ganhar, como a gente, às vezes, nem monetizar as bênçãos, ou nem materializá-las, às vezes é perdê-las. É incrível isso, né? Mas a gente vê como Deus ele pode usar a nossa vida, a nossa história, né? Com coisas que, às vezes, a gente acha que a gente está perdendo e aquilo ali pode ser uma bênção, né? O mais importante, eu acho que uma das lições, aí a gente pode abrir para conversar um pouquinho, dá tempo, eu acho, é que Neemias, ele tinha uma autoimagem muito bonita de si mesmo e de Deus. Ele sabia quem era, quem Deus era, e ele soube enfrentar a oposição sem negociar com ela. Ele soube usar do sistema político sem se vender. E ele soube fazer a justiça, promover a justiça social. Ele soube também trazer a lei para o povo, e o arrependimento, e as obras de justiça. E bonito que ele começou tudo isso, essa reconstrução, orando e lendo a Bíblia. Então, essa reconstrução da BP Recife, de nós como profissionais, a gente vai ter que buscar um cantinho da nossa existência, da nossa alma, da nossa vida, para ler as Escrituras e orar. Seja em conjunto, seja pessoal, e crer que Deus tem alguma coisa para fazer na BP, na nossa vida, que tem a ver com o plano dele, com o plano redentor na vida das pessoas, das instituições, de coisas que nós podemos transformar, mudar, e que a gente não precisa criar um espírito de abatimento, né, de desânimo nesse sentido, né, de paralisia, né? Não, Deus tem coisas a fazer para a gente até o nosso fim nossos dias aqui. Ele tem coisas a fazer, sim. E isso é uma lição linda. Eu acho que essa lição de Neemias fica para a gente, né? De poder estar assim ouvindo a Deus através da oração e da leitura das Escrituras. Isso pode transformar nossas motivações e o nosso chamado. Vamos tentar? Vamos tentar, BP Recife, fazer isso, orar e ler a Bíblia, e vamos ver Amém. o que pode acontecer. Cuidado, viu? Mas é um bom cuidado. É um bom cuidado. Assim. Amém. Eu acho que, antes de abrir para os comentários, né, eu acho que foi muito boa a explanação de Felipe. É muito bom ouvir Felipe. Eu não sei se ele sabe, mas umas coisas que ele falou, que ele fala, na verdade, né? Eu sempre guardo no meu coração. Acho que na primeira vez que ele esteve aqui em Recife, quando eu estava, né, presente, né? Quando eu estava aqui, na ABU ainda, ele falou que os planos de Deus é soberano, né? Então, podia não ter ABU, mas o Espírito Santo de Deus poderia movimentar e aquecer o coração de outros jovens para fazer um movimento estudantil. E isso me marcou bastante, porque aí você não se prende a organizações. Podia ser a BP, podia ser a BU, podia ser qualquer outro tipo de movimento, mas é muito bom ter essa ciência que é Deus que está no comando, Deus que está tomando as rédeas da situação. E aí vem um exemplo, né, do movimento já, né, o irmão Marcos, ele sempre falou que você vai para a universidade não é para ganhar diploma, e sim para ganhar vidas, né? E eu, assim, tomei posse disso tanto. Então, além de fazer alguns intervalos bíblicos na universidade, eu consegui formar um grupo lá no trabalho, no Expresso Cidadão, lá no Rio Mar. E é até engraçado, porque no Expresso Cidadão do Rio Mar é tipo um serviço público, na verdade, para o pessoal, e a gente ganha o menor salário do shopping. A gente, na época, ganhava menos que o mínimo, né? E eu acho que eu era o funcionário mais feliz, porque eu chegava cedo, a gente não tinha hora extra, eu chegava cedo e saía assim, e a gente conseguiu também formar um intervalo bíblico lá,
tanto ao ponto que o que o Filipe está falando, né? Quando você se presta a entender a mensagem, não pode colocar para ficar chiando o microfone. Não sei se é para todo mundo, pronto, agora melhorou. Mas não colocando como exemplo, mas assim, entender que você está lá realmente para mostrar Cristo, não é para mostrar seu valor. E com isso, algumas coisas, algumas práticas que eram comuns lá do PROCON, por mais que a gente saiba que é muita politicagem, mas começaram a dar certo, né? Então a gente começou a ter um atendimento melhor, ao ponto de outros PROCONs mandarem para a gente ficar com raiva dos outros PROCONs, porque estavam mandando muita gente para lá para a gente atender. Então é muito legal quando a gente vê que o evangelho, por mais que é lá de longe, qualquer tipo de palavra, mas embasada na Bíblia, que a gente pega, semeia, produz frutos. E às vezes a gente não tem a dimensão dos frutos, né? Então, tanto a ABP Recife quanto a ABU é muito importante na minha vida. Eu sou grato a Deus por terem colocado vocês. E nessa fala, né, sobre a oração, a leitura bíblica, em tempos que a gente vê o esfriamento da fé, a gente vê hoje o distanciamento social, muito mais, né? Mas a gente já tinha visto isso em exemplos, né? Em pessoas que são mentirosas, pessoas que nos traem, mas você ter a importância de você ser um cristão verdadeiro, você ter sua fé, você saber em quem está embasado, né? É muito reconfortante saber que existem pessoas que oram todos os dias, que intercedem por você, que estão juntos. Às vezes a gente não tem nem noção. E aí vem a fala de Felipe, né? A gente não sabe o que é que o plano que Deus tem para a BP Recife. E às vezes a gente fica assim, caramba, era muito bom que entrasse mais pessoas, que ajudasse o grupo. Seria, mas colocar-se à disposição de que Deus vai agir através das nossas vidas é muito melhor, né? E ter essa confiança, ter essa paz, ter essa certeza. É claro que a gente quer essa sala cheia de pessoas, quer ver o movimento mais para frente, né? Mas a gente tem que também parar e pensar assim, o que é que Deus quer nos fazer agora que a gente ainda não está entendendo? E pelo menos essa é a lição que eu tiro na fala de hoje, né? Então, aí eu vou abrir para alguém que quiser comentar o que foi dito. Irmã Eurípides está falando alguma coisa? Porque o microfone está desligado, não sei. Pastor, sim, lembrando, né, para o pessoal que chegou agora, Marcos Gilson, Eliabe, sejam muito bem-vindos também. Vai falar, irmão Eurípides? Não, na realidade, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de ter ouvido o Felipe e dizer que realmente isso é um renovo para mim, né, para minha vida, né? E eu preciso refazer as pontes, algumas pontes que foram queimadas aí com esse problema de saúde, né? E vamos tentar, né? Vamos com oração, planejamento e a leitura da palavra, né? Tentar me reconstruir, pensando até em alguns advogados que a gente tem que são evangélicos, né? Podia, quem sabe, fazer uma reunião, né? Inicial e tal. Mas é isso mesmo. Deus abençoe, irmão Felipe. Muito obrigado, viu? Uma palavra. E eu imagino o Paul também, como é que ele não deve estar se sentindo nessa hora, né? Passando pela dificuldade tão grande, né? Talvez a maior dificuldade da vida, né? Você está diante de uma enfermidade de um filho, né? E você sem saber direito o que é que Deus quer falar para você, do que Jesus fez para você, do que Jesus fez para a humanidade, né? E que Deus tenha misericórdia e que ele possa encontrar realmente também nesse momento, né? Um momento de alívio diante de Deus, né? Amém. É isso aí. Deus abençoe. Sim, outra coisa que eu queria falar foi a respeito do um reverendo da nossa denominação que está passando por uma dificuldade muito grande. Ele já colocou até, acho que o Pix está na nossa, está na BP? Ivaldo, está na BP também. E Já se tá alguém sabendo. puder ajudar, e eu tenho certeza que vai ser o mínimo que puder ser, vai ser um grande alento para ele, né? Muito obrigado. Felipe, Irmã Cleide. é só para eu também
Felipe falou aí em situações, às vezes a gente tem na vida profissional, tem que lidar com situações difíceis, né? Situações delicadas, e quem é da nossa área, né, Paulo, Caleb, o advogado tem sempre que estar lidando muito com prazos, né, prazos administrativos, prazos judiciais, que são os terrores. E, às vezes, eu era, assim, tentada a trabalhar no domingo, né, fazer alguma coisa assim, não no local de trabalho, mas em casa, trazer prazos para casa e fazer. Mas eu fazia, quando eu fiz, as poucas vezes que eu fiz constrangida. Então, depois eu disse, não, e acontecia sempre que aquele prazo, que era na segunda-feira, que Prorrogado. era prorrogado, alguma coisa acontecia que aí eu tomei aquilo como lição e definitivamente não fiz mais nada dia de domingo. Não gosto de fazer compras de domingo, nada. Essas coisas, né? São pequenos detalhes, mas assim, quem da nossa área sabe o que é essa pressão. É. E Felipe abriu aí um leque enorme, né, para a nossa ABP, né? Várias possibilidades. A gente está nesse momento de pandemia, online e tal, mas assim, foi aberto o leque e que Deus nos ajude a aproveitar essas dicas, né, essas oportunidades, e que também Deus abençoe ricamente você, Felipe, sua família, Amém. e a todos nós, né, na vida profissional. Né? Amém. Muito obrigada. Amém. A pastora Jaine levantou a mão, eu vi aqui, que esse novo recurso do Google Meet, muito bom também. Tá desligado o microfone, pastora. Agora. Queria, assim, agradecer ao Felipe, né? Gostei muito, eu acho que ele realmente falou o que eu queria falar, as possibilidades que você levantou, sabe? Eu acho que sempre é um desafio para nós, como ABP, né? Pensarmos, eu acho que isso também tem a oração, né? Que a gente tem que saber, Senhor, o que é que tu queres que nós te façamos? Né? Em que tu queres que a gente entre, né? Que a gente possa ser os teus servos, as tuas mãos, a tua boca, né? Tem aquelas ações individuais nos nossos trabalhos, mas tem como grupo. É a mesma coisa, o que é que o grupo, o que é que motiva esse grupo? Eu acho que o perfil do grupo, ele tem um perfil muito social. O perfil do grupo é um perfil de engajamento com as igrejas, né? A gente já entende isso, que todo mundo que está aqui são pessoas engajadas também nas igrejas. Então, assim, a gente precisa pedir o discernimento ao Senhor de como é que vamos construir essa caminhada da ABP, porque a gente estava num ritmo, a própria pandemia, você falou daquele menino que quebrou a perna, né? Eu acho que a pandemia foi nessa quebrada de perna. E que a gente, muitas vezes, a gente pensa que, poxa, estava tudo dando tão certo e agora quebrou a perna, e aí o que é que vai ser? Só que esse quebrar a perna tem propósito, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente vai ter que se reinventar, né? Primeiro, eu creio no propósito maior de Deus, que essa quebrada de perna aí nessa pandemia É tem um para a propósito, glória. certo? E a gente descobriu o que é que vai ter. Tem alguns cenários, sabe, Felipe, que eu acho que a ABP também pode pedir ajuda a profissionais da saúde mental, porque é uma demanda que a gente vai ter por muito tempo. É uma geração que foi impactada, crianças, 1 ano e meio, crianças em isolamento social, né? Idosos em isolamento social, as próprias empresas com outro modo de trabalhar, por exemplo, home office, né? O home office ele traz um isolamento das pessoas, o não mais lutar pelos direitos trabalhistas, né? Uma dissolução dos relacionamentos no trabalho, né? E de direitos trabalhistas também, né? Então, tem tantas coisas que a gente pode ver também o impacto dessa pandemia nas próprias profissões. Tem profissões aí que vão ser, talvez até acabem, sabia?
tem locais de trabalho que não vão mais ser presenciais. Quantas lojas estão fechando e vão dizendo assim, agora a gente vai para o e-commerce. E aí, tá entendendo? Então, mas vão surgir outras. Eu creio que vão surgir outras. E eu acho que a ABP, ela, além da gente botar a mão na massa, eu acho que são temáticas para o hoje, que a gente vai ter que assumir como ABP, que a gente vai ter que, sabe, contribuir nesse momento. Sabe? Então, isso é muito, muito, muito importante. Gostei muito das suas sugestões, né? Eu acho que a palavra hoje foi maravilhosa. Inclusive porque eu estava com a palavra aí, vocês dando a palavra, e o menino trocando a bateria do meu carro. O carro quebrou. Por isso que eu estava no Jota. Eu estava com o telefone Certo. e passando isso, né? Mas queria agradecer, viu, a você, Felipe. Tá bom, pessoal? E queria dizer o quanto a ABP tem sido importante nas nossas vidas. Na minha tem sido um divisor de águas, sempre foi, né? E eu queria pensar isso com todas vocês. Beijão. Amém. Amém. A irmã Araci. Então, eu queria, muito feliz por ver o Felipe, sempre me alegro, sempre nos alegramos, né, Paulo, com a nosso irmão Felipe, o nosso desejo cada vez mais que ele cresça em graça, né, do Senhor Jesus, mas então a fala com relação ao livro de Neemias, eu concordo e faço sugestão, aqui está praticamente toda a diretoria, para a gente estudar o livro de Neemias, e talvez até assim, né, no nosso ponto de oração, a gente ler e orar, e o Senhor esperar realmente na palavra esse momento desse reinventar de Deus, porque vai ter que ser primeiro na gente, vai ter que sair do coração da gente, né? O desejo, a energia, né? Como diz assim, a energia, né? A energia positiva que o pessoal fica falando aí, né? Você tem uma energia positiva, a gente tem o Espírito Santo de Deus. Então, assim, mas eu na minha vida, com relação ao livro de Neemias, eu tenho algumas dificuldades. Planejamento, eu sempre tive muita resistência à questão do planejamento para a minha vida pessoal e para o ministério e também nas outras atividades. Tento fazer, às vezes não cumpro, e, enfim, temos essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho insistido de vencer, né? E a outra coisa é a questão da leitura com a oração. Leitura com a oração. Então, assim, a leitura, um versículo, aquela coisa aí só para salmos, não. Eu gosto realmente de ler a Bíblia, aquele livro que eu sei que vai me edificar. E um desses, assim, Neemias e Daniel. São livros que eu leio mais de uma vez durante o ano, porque é uma pequenez tão grande, eu acho que às vezes eu me sinto assim, complexada, seria a palavra, para tanta coisa que eu sei que Deus podia fazer com a minha vida e eu não consigo, né? E com a pandemia eu me senti mais tolhida, mas entendo perfeitamente que a cadeira de rodas que o Senhor está nos colocando é para a glória. Eu tenho plena convicção disso. E creio que com relação à BP, com relação à minha igreja local, à minha comunidade, e por aí vai. Né? Então, e ao mesmo tempo essa sensibilidade, não perder a sensibilidade, porque você está na frente, você às vezes deixa de ouvir, de perceber as pessoas que estão em volta, que precisam, né? Que precisam de nos ouvir e a gente ouvir o outro. Então, naquela queixa dos pobres, quando falam para Neemias que os seus filhos, que é todo mundo do mesmo sangue de Israel, estão sendo escravos na mão dos ricos, não é? E ele fica furioso. Às vezes eu tenho umas fúrias e às vezes eu quero tolher minhas fúrias. Aí eu fico assim, mas eu fico furiosa, mas tem que ter o jeito de abordar essa fúria quando você está na reconstrução. Você não pode chegar e tá entendendo? Mas assim, é algo que tem que ter o feedback, né? Eu tenho a minha queixa e o outro vai me ouvir. E o outro também vai ter uma reação, mas uma reação para edificar. Porque o diabo não quer que a BP cresça,
O diabo não quer uma ABU forte nas universidades, o diabo não quer uma igreja com uma cosmovisão, o diabo nunca quis isso. Então fica aquele atalhado, né? Atalhando ali para poder desviar o foco, desvia o foco, e o pobre está aí, a fome cada vez maior, desemprego, e a gente assim, né, vendo o navio. Então, eu tenho minhas dificuldades, eu confesso com toda humildade, Jesus sabe, não é? E mesmo tendo tantos anos com Cristo, são batalhas que eu sei que posso vencer. E tenho vencido algumas delas. E assim, e a minha alegria, a minha esperança no Senhor é de ver que a ABP Recife, a ABU, a igreja local, a gente, né, eu, possa contribuir para a reconstrução, né? Uma reconstrução, não sei, de uma vida, duas, não sei, mas Deus é que sabe, tá bom? É isso aí. Amém. A gente já vai se direcionando já para o final da reunião. Me permita só Por favor. um alôzinho, meu querido. Tudo Dá bem. um alô aí a Paulo e a Araci, faz tempo. Luiz Felipe, misericórdia, que bom te ver, rapaz. E os outros aí. Os outros já vi a Dornelas também, tinha visto ela na reunião da AVP, naquela última. A Jeane também, reverenda Jeane, né? Esse texto, eu peguei no final, né? Na verdade eu me esqueci. Aí quando eu vi, eu entrei, dá tempo de pegar pelo menos o finalzinho. E eu gostei muito, né? Você tem jeito, né? Sempre teve jeito para exposição das escrituras. Sem murros no púlpito, sem murros na mesinha que você está, mas que a força do que é dito pese no coração das pessoas. Isso é muito bom. Eu só quero lembrar uma coisa importante para quem está querendo começar e ver essa pandemia, essa coisa terrível, é que Esdras, que é contemporâneo de Neemias, é dele que tem a palavra de que vocês sabiam, né? Tava o pessoal com uma lança, uma espada na mão e com a outra com uma colher de pedreiro, que ia ser bem diferente dessas nossas agora, botando um pouco de argamassa e uma pedra para a reconstrução dos muros. Aí uma pessoa deve ter lembrado, poxa, esse muro era tão bonito, mas tão bonito, e aí começou a chorar. Aí vai chorando um, vai chorando o outro, daqui a pouco está um chororô generalizado entre as pessoas que estão construindo o muro. E a palavra profética, né, de Esdras é assim: não desprezem o dia dos humildes começos. Não desprezem. Né? Às vezes a gente está ali pequeno, achando que a gente é insuficiente, e essa é uma boa condição, achar que a gente é insuficiente para a tarefa. Mas é disso que a gente quer, né? Vejam como foi explicado, vejam como foi a situação de Neemias. Eu acho que ele era um cara tímido. Por causa disso, ele deve ter criado a afeição de Artaxerxes. Porque ele ficava lá no canto dele e tal, orou, mas não tomou iniciativa. Quem tomou iniciativa foi Artaxerxes. Disse: por que você está triste? A tristeza dele não se conteve no coração, passou para o rosto. E ele não iniciou a conversa, foi o rei que iniciou. Mas ele tem coragem e aproveita a oportunidade, e aí a gente conhece a história. É um negócio maravilhoso. Então, assim, eu sei que essa palavra profética vem depois, foi nessa coisa com a reconstrução do muro. Não desprezem o dia dos pequenos começos, da reconstrução. Como é que está a ABU em Recife? E aí, ainda por causa da pandemia, está pior do que a situação de Jerusalém? Como é que está a ABP em Recife, Olinda? Pior antes da pandemia e pior do que Jerusalém? Pois é possível reconstrução. Essa é acho que a mensagem que
Felipe botou para a gente, né? Então, Amém. Que Deus abençoe. Amém, E pastor. Amém, Marcos. Que feliz te ver, Marcos. Que legal. Eu feliz lembro também. daquele jantar, viu? Eu lembro do seu jantar, do seu cozinha bem. Que nada. E aí, Eurípides? Opa, tudo bem, Marco Gilson? Que alegria revê-lo, viu? Como é que vai? Como é que estão as coisas? A gente está precisando saber de algumas notícias, tá Pois certo? rapaz. Eu estou há muito tempo Precisamos sem falar. nos reaparecer, né? Isso. Eu estou há muito tempo sem falar com o Paul. E eu peguei. Né? O que está acontecendo com o Paul? Nunca mais falei com a Yolanda. Eles vieram aqui em casa uns 7 meses atrás, mas nunca mais. Não é com o Paul, é com um dos filhos dele? É o filho, Qual? Rodrigo. O que tem, Rodrigo? Explica lá. Felipe, Sofreu um acidente de carro. tá em coma. Ele tava numa, acho que fazendo exercício físico. Acho que não sei se era numa academia, ele caiu, bateu a cabeça, e aí ele ficou em coma e assim, não voltou mais. E aí a gente não sabe como é que vai ser a situação dele. Então não se foi vai acidente, voltar. não, né? Não, foi um acidente. Foi um De acidente carro. que ele... Eu estava pensando que foi de carro. Não. Não. Eu te tive que de carro. Tudo bem. Tudo bem, não. Isso é preciso orar por eles. Certeza. Imagina a situação de Paul, né? E de Yolanda, como é que deve estar com isso aí. Tá bom, Eu meus gostaria queridos. só de falar mais uma palavrinha, que eu tenho sido omisso, não tenho participado, né? Mas o grupo das nossas guerreiras de oração, né? Que composto, né, pela pastora Jeane, né, Cleide Dornelas, quem mais? Valéria. Continuam orando para que Deus faça o seu recomeço, né, na nossa ABP, ou continue, né, fazendo o que já vem fazendo com mais intensidade, né? Amém. Talvez eu estou me penitenciando, mas ao mesmo tempo fazendo o convite para nós outros também que não estamos participando, para a gente voltar a participar, porque é oração, né? Nós precisamos de orar mais e também a leitura da palavra, cada qual tem se dedicado, né? Nós sabemos. Amém. Deus abençoe, que nos perdoe e que a gente possa aderir, né, ao grupo e voltar a fazer frente, né, a todas as demandas da reconstrução, tá certo? Muito obrigado, viu? Amém, obrigado. Obrigado a vocês, a cada um que participou, né? Já emendando, renovar o convite, né? Todas as sextas-feiras tem um grupo de oração da ABP Recife e a gente também pegou muito do estudo, né? Muito do que foi dito. Antes da reconstrução foi feita a oração, né? E pegando esse gancho também, em setembro, nós vamos ter o tema Um Profissional de Oração, né? Que a gente vai usar a vida de Daniel e seu estilo de vida de oração para pegar por base isso. E a nossa palestrante vai ser a nossa querida irmã Valéria Moura, que aqui está. A data a gente ainda vai confirmar. Eu ainda vou falar com ela ainda. É? Foi no planejamento, mas eu não falei não. Tudo bem, Ela tem problema. falando. Ainda vou falar com ela o sábado. Não esqueçam o nosso encontro, provavelmente em novembro. E aí eu quero fazer o convite a você, Felipe, também para vir, né? Se você puder, né? Vamos ver se a gente faz esse encontro, Marcos, né? Todos aqui estão convidados, né, para a gente fazer essa reunião de retomada, né? Uma celebração da vida. Eu acho presencial, Diane? Isso, a gente está com intenção. A gente vai fazer, pensou, né? Claro. Isso a gente vai caminhar a questão da pandemia, né? Claro, se tiver ainda nos números que hoje nós estamos em Pernambuco, tem a tendência da gente poder fazer uma reunião presencial, claro, com distanciamento, né? Com todos os cuidados, né? A gente não vai deixar de ter os cuidados, máscara, né? Tudo isso. Mas se os números estiverem caindo, como a gente está vendo,
Agora, claro, se der a rebordosa, aí vai ser Com online. a variante Delta agora nós ficamos mais preocupados, mas, né, Exato, de qualquer sorte, continua a esperança, né? A esperança. Não, a gente vai ver como se comporta, né? É um sonho nosso. Mas, se não der, a gente vai fazer de todo jeito, nem que seja online. Isso. É isso. Dani está ainda, Caleb? Acredito Dani... que sim, está na chamada ainda. Está na chamada. Que legal. Ela, feliz. Dani falou aqui no chat, né? Agradecendo também. A gente que fica feliz por Dani, né? E Simone, aproveita e convida direto, ela está ao vivo. Pois é, a irmã Valéria já está aí, né? Eu já me antecipei, pensei que já estava tudo certo. Irmã Valéria, se for possível, você dá o estudo do mês que vem, né? Um profissional de oração, né? Que é um tema com a alusão da vida de Daniel e seu estudo de vida de oração. Se for possível, no mês de setembro, a senhora diz a data e aí a gente faz a nossa reunião, tá certo? Beleza. Sim. E a foto? Obrigada. Nada, eu que agradeço, né? Vamos orar. Antes de fazer a foto, vamos orar encerrando, né? Agora sim a irmã Araci está com a conexão na internet, espero que boa, para orar pela gente. E aí a gente tira a foto. Sim, tá legal, sim. Valeu. Aí, vamos lá, amados? Senhor Deus, graças te damos por este encontro. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Felipe, pelo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem trabalhado na vida pessoal dele, na vida ministerial, na família dele, Senhor. Quantas responsabilidades, quanto, Senhor, compromisso de ser fiel, Senhor, ser um servo fiel, tantas frentes e demandas. Nós oramos neste momento por sua vida, oramos por tudo que faz parte da sua vida com relação ao trabalho, e que o Senhor proteja, o que o Senhor derrame cada vez mais, Senhor, esse entendimento de postura, essa atitude, Senhor, de ser um servo fiel, fiel até a morte. Abençoa a nossa ABP Recife, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Oramos, Deus, pela reconstrução. Oramos por Senhor, cada vida, aquelas que a gente convida, por aquele, Senhor, que o Senhor já tem, Senhor, para acrescentar. E nós precisamos, Senhor, precisamos de estar contigo em comunhão, em oração, na leitura da palavra, para não olhar do lado nem direita nem para a esquerda, e sem perder o foco, olhando para a cruz de Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Visita cada um dos irmãos que estão agora no final da reunião. Nos alegramos, Senhor, o Senhor aqueceu o nosso coração com a presença do Marcos Gilson, da Daniela, Senhor, que coisa boa, Senhor, maravilha. E assim, Jesus, que o Senhor possa, neste final, ficar conosco, que a noite possa continuar, que o Senhor nos dê um sábado glorioso, gracioso e uma noite de repouso. E amanhã, Senhor, sejamos encorajados e possamos, na alegria do Senhor, fazer tudo que o Senhor colocar em nossas mãos. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos só tirar foto. Oi. Araci, um abraço, querida. E Gerânia, você não devia estar no sínodo? O quê? Você não devia estar no sínodo agora? Não, é porque esse sínodo é provincial. E aí eu não sou delegada na província. Quando é diocesano, todos nós temos que estar. Eu estava ontem. Você estava ontem lá? Não. Desculpe, mas isso é coisa desses metidos, esses anglicanos metidos. Olha, vamos tirar foto. Saudades, Irmã Eliabe também, muito bem-vindo, né? Felicidade em tê-lo também na reunião. Sorriam, 1, 2, 3. Pronto, tirei vários prints. É ótimo tê-los aqui. Tchau, Caleb. Tchau, um abraço a todos. Bom final de semana. Bom restinho de sábado também. Tchau, Dani. Tchau, Felipe. Tchau, Valéria, Dani. Jonas, tchau. Tchau, Marcos. Beijo, tchau. Amamos vocês. Beijo.